Ce n'est pas moi qui prêche. Não sou eu que vou pregar. Moi, je vais commencer le dimanche prochain. Eu começo no próximo domingo. Mais si j'ai dit précéder le prédicateur, Mas se eu precedi o pregador, c'est puisqu'il y a une question qui semble être très très importante pour ceux-là qui en ont posé. porque há uma pergunta que parece ser importante para a pessoa Alors, que j'ai deu. pensé répondre à la question, puisque comme si ça a un peu dérangé la déclaration que j'avais faite récemment ici. E eu pensei responder na pergunta, parece que isso incomodou um pouco a pessoa. Há uma declaração que fez incomodou uma pessoa aqui. Alors, les frères m'ont posé la question disant, Então os irmãos me deu a pergunta dizendo: Shalom, cher pasteur, Shalom, caro pastor. j'ai une préoccupation sur l'une des déclarations faites par le pasteur. Tenho uma preocupação através de uma declaração que fez o pastor, Et mettant les chants devant la parole, colocando o hino antes da palavra, tandis qu'au commencement était la parole. enquanto no começo era a palavra. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir entre la parole et les chants? Qu'est-ce qui vient avant et après? Então, o que devemos entender entre a palavra e os cantos? N'est-ce pas ça, c'est donner beaucoup de place aux musiciens? Isso não é dar muito lugar, muito espaço aos músicos. Voilà pourquoi tous les musiciens veulent à tout prix devenir prédicateurs. Razão pela qual todos os músicos querem tornar pregadores. Ceux qui ont un problème avec les musiciens est allé. Se você tem problema com os músicos, isso é o problema. Et je pense que vous vous souvenez, j'avais fait cette déclaration, c'était le jour où nous avons reçu le groupe de Neville Canon ici, tout ça. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Será que, acho que você se lembra, eu fiz essa declaração no dia que recebemos o grupo do músico do irmão Neville Canono aqui. Et je pense avec tout respect que je vous dois, E com todo o respeito que eu devo a vocês, si vous me voyez faire une déclaration ici, c'est que j'ai une citation ou plusieurs citations. se você me ver fazer uma declaração aqui em cima do púlpito, saiba que eu tenho uma citação ou várias citações. Donc, je ne peux pas m'hasarder venir ici pour faire des déclarations qui viennent de ma tête. Não posso vir aqui fazer declarações que saiam da minha cabeça. Amen. Amém? Donc, j'ai plusieurs citations, Eu tenho várias citações, mais je vais vous lire seulement une pour gagner du temps. só vou ler para vocês uma para ganhar o tempo. Je lirai dans la prédication un paradoxe. E vou ler na pregação para dois. Prêché le 1er août 61. Do dia 1º de agosto de 61. Paragraphe, nous commençons par le paragraphe 6. Pero começamos no parágrafo 6. Écoutez bien ce que Frère Branham dit. Escuta muito bem o que disse o irmão Branham. Je sais que vous êtes ici, Eu sei que vocês estão aqui, vous, certains des bons chanteurs que j'ai. e para alguns são bons cantores, e Dans l'église, il y avait beaucoup de chanteurs qui étaient là. Et Frère Branham était en train de les éloger. na igreja havia lá muitos bons cantores, e o irmão Branham estava a lhes elogiar. Comme ici chez nous, Dieu nous a béni ça, nous devons être reconnaissants. Nous avons des chanteurs et des bons chanteurs. Como aqui na nossa igreja, Deus nos abençoou nesse sentido, devemos ser gratos, temos cantores e bons cantores. Il faut apprendre à apprécier les dons que Dieu vous a donnés. Devemos aprender a apreciar os dons que Deus nos fez. Otika molimo a jalousie. E para nós deixar o espírito da inveja. Moi, partout où je circule, Eu em todo lado onde eu passo, je n'ai jamais honte de dire qu'en Angola, c'est moi ici qui a de bons chanteurs. eu não tenho medo de dizer, em Angola, é aqui na minha igreja que tem bons cantores. Si toi tu refuses ton problème, moi je crois comme ça. Se tu negares, esse é o problema, mas eu creio dessa Alors, Frère forma. Branham dit, Mel Johnson, O Abraão disse, Mel Johnson, par exemple, por exemplo, que je connais, que eu conheço. est assis ici. Ele está sentado aqui. Je lui ai demandé de chanter pour nous ces cantiques qui me revient toujours à l'esprit. Pedi para ele a cantar para nós este hino que sempre volta à minha mente. Je fredonne sans cesse cela. Eu sempre sussurro isso. Et cela parle de l'âme cool. E isso fala da alma, onde J'aime cela. amo isso. Et je pense qu'il va chanter pour nous au déjeuner des hommes d'affaires chrétiens ou quelque part. Eu penso que ele vai cantar para nós na congregação dos homens de negócio ou algum lugar. Maintenant, Frère Branham dit, Jim, Irmão Branham, un frère Jim, ah, e o irmão Jim, j'aimerais que tu t'assures de m'obtenir cela. Donc, Nzembo ya frère Wana. eu gostaria para você me ajudar para não esquecer o hino Et daquele si tu irmão. as une petite bande, E se você tiver uma pequena fita, enregistrer cela spécialement pour moi. Parce que même Registrer Frère Branham aquilo- aimait les chants. registrar aquilo especialmente para mim. Aqui, irmão Branham amava os hinos. Frère Branham était fan des chanteurs. O irmão Branham era um fã dos cantores.
l'homme le plus spirituel de l'âge. o homem mais espiritual da era. Je pense que c'est ça, n'est-ce pas? Acho que é isso, não é? Enregistrez cela spécialement pour moi, je vous payerai donc. Registra isso especialmente para mim, eu pagarei por isso. Aí se frère on a enregistré pour frère Branham, il fallait qu'il y a fouta. Irmão Branham pediu ao irmão para registrar porque ele deveria Les pagar. frères ne peuvent pas vendre de ces faux. Os irmãos não podem vender os discos falsos. Ici, frère Branham voulait qu'on enregistre pour qu'il fasse quoi? Irmão Branham aqui queria para registrar para Que fazer ele o quê? paye. Para ele pagar. Mes enfants veulent écouter cela. Même Ibana frère Branham. Meus filhos amam ouvir aquilo, mesmo os filhos do irmão Branham. Lorsque je suis un peu déprimé Quando eu sou pouco sob pressão et que j'écoute cela, e que eu ouço isso, cela me fait du bien d'écouter un bon cantique. isso me faz bem ouvir bom cântico. Et Billy, E Billy, lorsque je me rends là au bureau, quando eu vou lá no escritório, il joue constamment ces cantiques. ele toca constantemente este Chaque cântico. fois, et je pense que cela l'aide un peu. Cada vez, eu acho que isso lhe ajuda Vous pouco. savez, Vocês sabem, il y a quelque chose dans les chants. tem uma coisa nos cânticos. Ah, je suis devant des incrédules ou comment? Eu estou diante dos incrédulos como. Ici, c'est frère Branham. Aqui quem fala é o irmão Branham. Ceux qui ont la musique, ils ont un démon. Se você não ama música, você tem demônios. Et on ne peut pas parler de la musique sans musicien. E não podemos falar da música sem músicos. Je pense que c'est ça, non? Acho que é isso, não é? La musique et les musiciens sont un. A música e os músicos são Donc si tu n'aimes pas les musiciens, tu as Se você não ama os músicos, des démons. você tem demônios. Tu as un esprit contraire à l'esprit de Branham. Você tem espírito contrário ao espírito de Branham. Il y a une puissance là-dedans. Tem lá poder. Nous le savons tous. Nós todos sabemos Nous en sommes conscients. e somos conscientes disso. Vous voyez? Estão ver? Considérez une armée. Considera exército. Lorsqu'ils chantent Quando eles cantam et jouent de la musique, e tocam música, savez-vous donc dans l'armée de Dieu, você sabe que no exército de Deus, la musique occupe la première place. a música ocupa o primeiro lugar. Mais on me pose la question à mon ozo Vandakaka. Você que deu essa pergunta, então estiver sempre assentado. Je répète. Repito, Frère Branham me dit, irmão Branham me disse, savez-vous que dans l'armée de Dieu, sabes que no exército do la Senhor, musique occupe a música ocupa la deuxième, o segundo, la musique occupe a música ocupa la première place o primeiro lugar. quand on va en guerre. Quando vão na guerra, N'est-ce pas, nous sommes en guerre? não que estamos na N'est-ce pas, guerra, nous sommes l'armée de Dieu? não que estamos, La musique occupe la 40e place, a música ocupa la première place. o primeiro lugar. C'est ce que moni batu bazo yembisa yozo yembate, osa suspect. Se você vê que estão entoar hino aqui, você não canta, você é suspeito. Même na front, oui. Mesmo na Le guerra lá frère, no front. c'est un militaire. O irmão é militar. Militaire pas a force à kobunda, il faut nzembo za la liboso. Para que o militar tenha a força de lutar, é preciso Mais primeiro toi, entoar o on hino. chante, tu ne chantes pas. Mas você aqui, estão cantando, você Et não tu dis que je canta. suis en train de combattre le diable. Non! Você diz que estou a combater o diabo, não. Tu es vaincu. És vencido. Le chant, c'est un signe de victoire. Os cânticos é sinal de Le vitória. premier signe que Dieu t'a sauvé, O primeiro sinal que Deus te il va salvou, te donner la joie de le louer. Ele vai te dar o desejo ou a Changez alegria de votre louvar. manière d'adorer. Muda a sua maneira de Il faut adorar. entrer dans l'esprit de l'adoration. Você deve entrar no espírito de Il y a adoração. des démons qui ne partent que par une louange inspirée. Há demônios que só nos deixa através de uma adoração, louvor inspirado. Moi, je crois cela, je dis amen à Eu cela. creio nisso e digo amém. Frère Branham, il dit, Irmão Branham disse, savez-vous que dans l'armée de Dieu, sabe que no exército do Senhor, la musique occupe la première place quand on va en guerre. a música ocupa o primeiro lugar quando vamos à guerra. Les chanteurs marchent devant l'arche. Os cantores ou os músicos andam em frente ou Les diante da chanteurs arca. marchent. Os cantores andam. L'arche, c'est quoi? A arca é o quê? N'est-ce pas l'arche, c'est le message? Não que a arca é a mensagem. Maintenant, entre l'arche et les chansons, qui Então, vient entre avant? a arca e os cantos, quem vem primeiro? Est-ce que j'avais fait une fausse déclaration? Será que eu fiz uma falsa declaração? Les chanteurs marchaient devant l'arche, Os cantores andavam antes da arca, jubilant et chantant. jubilando e cantando.
ensuite, Logo quand depois, on lobby ensuite, quando disse logo ça veut dire depois, que la chose qui vient quer après. dizer alguma coisa que vem depois. Ensuite, Logo depois, venait l'arche. vinha a arca. Et puis, E depois, c'était la bataille. era a batalha. Est-ce que vous comprenez? Será que vocês compreendem? D'abord, les chants avant. Primeiro, os cânticos. En deuxième position, Em segundo lugar, la parole. a Et en palavra. troisième position, E em terceira posição, l'arche. a Si tu ne suis pas cette procédure, on dit qu'elle n'a jamais colonga. Se você não segue esse procedimento, nunca vai vencer na sua vida. Quand il faut chanter, chantez. Quando é preciso cantar, canta. Atmosphère, O atmosfera. Nzambe nda créa kango te. Não é Deus quem cria aquilo. C'est toi-même qui va te créer une É você a atmosphère. pessoa que deve criar o seu atmosfera. Et ça Nzambe te. Não é Deus. Donc quand tu viens ici, Quando você vem para aqui, crée-toi une atmosphère. cria para você mesmo uma atmosfera. Je ne prêche pas, excusez-moi. Não estou a pregar, perdoe-me. Vous savez, quand le prédicateur est ici, Sabe quando os pregadores estão aqui? il lui donne une atmosphère en général. Ele dá uma atmosfera em geral. Maintenant, cette atmosphère-là, quand ça va dans l'auditoire, Agora, quando aquela atmosfera vai no auditório, chacun de vous a des problèmes différents. cada de você tem problema Maintenant, tu diferente. prends ton problème. Agora você toma seu Tu prends problema. l'atmosphère qui suit, viens. Você toma a atmosfera que Tu segue, né? adaptes cela à ton problème. Você apega aquilo a seu Si tu as problema. besoin Se d'argent, você precisa de tu dinheiro, profites de cette atmosphère, você aproveita daquela tu te atmosfera. crées l'atmosphère de l'argent. Você cria uma atmosfera de dinheiro. L'autre qui est malade, A pessoa que está dans doente, l'atmosphère de la maladie, com a atmosfera da doença, il se crée l'atmosphère de la guérison. ele se cria a atmosfera da cura. Mais qu'est-ce qui provoque Então, cela? o que é que provoca aquilo? C'est le chant. São os C'est pour cânticos. ça que les musiciens, Por isso, os ils músicos font partie de la famille des Lévites. fazem parte da família dos levitas. Branham a continué. Branham continua. Alors, l'arche, Diz a arca. et chanter des chansons, après, ensuite venait l'arche, E cantar hinos, depois vinha a et arca. puis c'était la bataille. E depois era a batalha. Écoutez, Escuta, c'est vrai. é verdade. Donc, Então, c'est ça l'approche correcte. é isso a aproximação correta. C'est ça l'approche Isso que é a aproximação correcte. correta. Et c'est pour cette raison que nous entrons dans les services. Ce soir, moi je dis ce matin. E para esta razão que entramos no serviço esta tarde, eu digo, esta Que manhã, faisons-nous? o que é que façamos? Nous chantons les cantiques du Seigneur. Cantamos os cânticos do Senhor. Et ensuite vient l'arche, E depois vem a arca, la parole. a palavra. Nous lisons la Bible. Nós Et leamos la a parole. Bíblia. Nous lisons la parole. Leamos a palavra. Et ensuite, E logo c'est depois la bataille. é a batalha. Puis nous sommes entrés dans la bataille. Nós entramos na batalha. Alors les grandes bannières sont en train de flotter. Então as grandes bandeiras estão aí mexendo. Ce soir, Esta tarde, le nom de Jésus, o nome de Jesus Cristo, le Seigneur Dieu, o Senhor Deus, peut être glorifié. pode ser glorificado. L'ennemi peut être mis en fuite. O inimigo pode ser posto em fuga. Est-ce que vous avez compris? Será que entenderam? Donc les chants, Então os cânticos, que tu les veuilles ou pas, querer como não, ça prend la première isso não toma o primeiro lugar no dans exército, l'armée de Dieu. no exército do Senhor. Et puis, E depois, quand tu dis qu'au commencement était la parole, e quando tu dizes que no começo era a palavra, il faut le dire selon Branham. e é preciso dizer isso segundo Branham. Il s'agissait de quelle parole? Tratava-se de que tipo de Il palavra? ne faut pas lire la Bible comme un pentecôtiste. Não é preciso ler a Bíblia como Ce n'est pentecostal. pas la parole que nous prêchons ici. Não é a palavra que pregamos aqui. Quand on dit au commencement était la Quando parole, se diz que no começo era a palavra, ce n'est pas le verbe, não é o verbo, c'est le corps. é o corpo. Quand on dit au commencement était la parole, Quando se diz no começo era a palavra, il s'agit de ce corps ici. trata-se desse corpo aqui. C'est ce qui a marqué le commencement. É isso que marcou o Le começo. début du commencement, c'était le corps O parole. começo do início era essa o Ce corpo n'était palavra. pas, levez-vous, nous allons lire la Bible. Ce n'est pas ça. Não era levantar e vamos ler a Bíblia. Não Au era isso. commencement était la parole. No começo era a Au palavra. commencement était un corps. No começo era o Parce que la corpo. théophanie, c'est un corps. A teofania é o corpo. C'est le corps parole. É o corpo C'est palavra. ce qui a commencé. É aquilo que Ce começou. n'était pas le verbe. Não era o verbo. Comprenez la parole de Dieu. Compreenda a palavra do Senhor. Est-ce que je peux attendre un amen à ça? Posso ouvir um amém a isso? Est-ce que vous avez compris? Será que entenderam? Frère Michel, il y a côté Abisso. Irmão Miguel vem nos Moi, pregar. je vais commencer le dimanche prochain. Ou vou começar no próximo domingo. Vous qui avez déjà d'énergie? Você sente que eu tenho muita energia, né? Hein? Hã?
Énergie, ça m'a cassé vraiment donc. Tem muita energia esses dias. Que Dieu bénisse Deus nos abençoe. musiciens. Acclamez pour nos musiciens. Aplauso para os músicos. Et puis, E depois, un autre point. outro ponto. Qui vous dit qu'un musicien ne peut pas avoir le ministère? Qui Quem vous vos dit ça? diz que músico não pode ter ministério? Quem disse isso? Vous l'avez eu où? Onde você recebeu isso? Ça vient d'où? Isso sai aonde? Mais cette conception-là, elle est fausse. Essa concepção é falsa. Je ne dis pas que tous les musiciens ont le ministère. Não digo que todos os músicos têm o Il y a ministério, il y a des musiciens qui ont le ministère. mas existem músicos que têm ministérios. Botika kwambale tout. Não coloca tudo numa amalgama. Je veux avoir une église équilibrée. Eu quero ter uma igreja equilibrada. Amen. Amém? Ceux qui m'ont bien dans le ministère, qu'est-ce qu'on fait? Se a pessoa diz que tem um ministério, qu'est-ce que façamos? On l'éprouve. Vamos provar aquilo. Si l'église est d'accord, d'accord. Se a igreja concorda, tá Mais bom? toi, il ne faut pas éliminer tous les musiciens Você não pode eliminar todos os músicos qui ne peuvent pas avoir le ministère. C'est faux. que não podem ter os ministérios. Isso não Je é pense que verdade. j'ai dit quelque chose. Acho que falei uma coisa. Que le Seigneur vous bénisse Que richement. o Senhor vos abençoe ricamente.